Olá, amigos, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui para mais uma recapitulação da nossa lição. Somos da Igreja do Pênfigo e hoje nós estamos com o professor Wesley, o professor Moisés e eu sou a Simone. Sejam todos bem-vindos, deixem os seus comentários. Vocês sabem que nós gostamos muito dos comentários de vocês. Deixem as suas observações também, pedidos de oração. Nós temos orado por todos vocês. E a lição 3 é a lição que nós vamos recapitular hoje. O título dela é Unidade em Cristo, lição maravilhosa. Antes de tudo, vamos começar com uma oração? Vamos orar. Maravilhoso Deus, seus filhos estão nesse momento reunidos porque se interessam em saber mais do Senhor. Que possamos compreender o que o Senhor tem para cada um de nós através da unidade em Cristo Jesus. Bênçãos essa pedimos no doce nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Lição de sábado. Como sempre, eu gosto muito de começar a lição falando um pouquinho desse desenho que aparece aqui para a gente. Eu acho que eu sou uma pessoa muito artística. Esses desenhos sempre mexem muito comigo. Então, o que vocês entenderam desse desenho? Bem, a gente consegue compreender, eu também sou aficionado pelo cara que faz essas charges. A gente vê uma igreja que tem as suas marcas, né? Seus rasgos ali, mas ela tem ela foi reconstruída, ou ela está sendo reconstruída, porque ela ainda não está perfeita. Você vê que ela tem pontos ainda de rasgos, né? Mas estão sendo costurados, estão sendo emendados, né? É muito sugestivo essa imagem de uma igreja como hoje, ainda sendo reconstruída, né? É interessante que eu estou vendo aqui uma igreja, uma cruz em cima da igreja, e tem 4 pessoas em volta dessa igreja. E o que eu acho interessante também tem uma fita. Essa fita tem um formato de cruz. Quer dizer que a cruz, ela traz esperança para toda a humanidade. A cruz, não aquela que carregamos no peito, na corrente que fica balançando, mas quando colocamos dentro do coração. Essa é a cruz de Deus. E quem está segurando essa fita adesiva aí, pela roupinha, é Jesus, né? E Ele está ali restaurando essa imagem feita no papel. Uma imagem, uma igreja talvez desenhada no papel de forma tão frágil, mas Ele está ali consertando essa igreja. E vamos para o verso. Irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. 1 Coríntios 1, 10. E não é fácil ser unido, né? Sermos unidos não é uma coisa fácil. Aqui conta uma historinha, né? Que se você olhar a vida selvagem, os animais, eles vivem em bandos, alguns, né? E até as formiguinhas, elas chegam a ficar até em 150 formiguinhas juntas. E eles vivem em sociedade, e nós também vivemos em sociedade. Na verdade, no direito a gente estuda que se você deixar pessoas diferentes, essas pessoas elas podem ser que elas se encontrem e elas vão ali formar uma pequena sociedade entre elas. E essa sociedade ela vai ter conflitos e elas vão criar regras por causa dos conflitos que vão existir. E nossa igreja não é diferente disso. Nós temos uma sociedade aqui na nossa igreja, indivíduos diferentes que vieram de lugares diferentes, e esses indivíduos podem ter conflitos. Interessante que mesmo com toda essa diferença, como a professora Simone falou, o interessante é que o nosso início é em Cristo Jesus. Somente em Cristo. Por isso que ele vem pedindo aqui unidade em Cristo. Porque, queridos, Jesus nunca falhou. Nunca falhou nos propósitos, nas profecias
E quando nós entramos dentro dessa igreja, sabendo que é Cristo nosso professor, Ele não quer que falhamos também. Quer que vivamos em unidade. Se na nossa igreja já existem conflitos, uma igreja formada, estabelecida, já com regras, com manual, imagina nas primeiras igrejas. Como era naquela época, né? Tudo no início, tudo começando, alguns líderes surgiram ali, colocados pelo próprio Deus, eles surgiram e eles tinham conflitos. E é isso que nós vamos estudar mais um pouquinho nesta lição dessa semana, né? O apóstolo, ele aborda as contendas na igreja e ensina como superá-las por meio da unidade em Cristo. Vamos para a lição de domingo? O problema das panelinhas na igreja. Eu gostei muito desse título, é muito atual, né? A gente acha que esse é um problema muito atual, mas não era atual, não. Olha só, no começo da igreja também existiam panelinhas. E vocês sabem muito bem o que são. Talvez, esse termo talvez seja comum no Brasil, talvez não seja comum lá fora, não sei, né? Nós temos irmãos da África assistindo. Então, panelinhas é um termo de pequenos grupos que se formam de pessoas com objetivos e gostos em comum, e esses grupos eles se juntam, são grupos de amigos, a gente fala assim, né? Mas são panelinhas, e na igreja nós temos panelinhas também. Talvez seja saudável, até é claro que você vai ter um grupo de pessoas que estão com você, pessoas com o seu gosto, que têm amizade, não tem problema algum. O problema é quando essa panelinha começa a causar divisão na igreja. E pode acontecer. Aqui na igreja, nós não podemos ter um conflito de panelinhas. Nós temos que ter aqui, como a lição e como o verso já falou, objetivos em comum. E Paulo ele exortou, olha só, não haja divisões entre vocês, pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Esse é um apelo que ele faz nos capítulos iniciais de 1 Coríntios. E não é fácil, né? O que seria, o que vocês entendem aí? O mesmo modo de pensar e um mesmo propósito. Vocês têm alguma opinião sobre isso? Veja, aqui os daqui da igreja do Pênfico, eles vão se lembrar mais do pastor Naor Rossi. Eu não lembro se vocês já pegaram o período que ele esteve conosco, né? Mas ele dizia assim, a igreja pode ter panelinha, mas sem tampa, para que caibam todos que quiserem entrar. Porque, de fato, Deus nos fez diferente, com personalidades diferentes, e Deus respeita isso, né? Então, a psicanálise explica que as pessoas com seus gostos pessoais, como você comentou, eles são, poderíamos jogá-los num ambiente, pessoas diferentes, os similares, eles vão se encontrar, mais cedo ou mais tarde, vão fazer os seus grupos, porque eles têm coisas similares, né, gostos pessoais em comum, e não há problema nisso. E Deus respeita essa nossa diferença, né? Que Ele mesmo nos fez assim. Porém, o que Paulo exorta aqui, e ele começa a falar sobre isso, e ele usa 2 livros, né? Filipenses, fala um pouco em Colossenses, e ele bate em cima em Coríntios, é sobre as dissensões que estragam as panelinhas e que formam, né, em volta de algumas pessoas, né, os líderes, aqui ele usa como líderes, mas pessoas influentes, como se tira Cristo do centro dessas panelas. Vamos colocar panelas que a lição trouxe como panelinhas. Mas Deus, Ele quer que nós, reunidos, tenhamos o mesmo propósito. Eu posso ser diferente, pensar diferente como você, irmão Moisés, Simone, ter um gosto diferente pessoal, ter aptidões diferentes, mas o que ele diz no verso, né? O modo de pensar tem que ser o mesmo, e o propósito. Qual é o meu propósito aqui na terra? Ser um servo, e nós vamos falar sobre isso também. E aí Deus consegue agir na pessoa, né? Eu sou um em Cristo Jesus. Essa unidade, mesmo sendo diverso, ela vai existir. Tem uma coisa interessante, que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo não tem essa desigualdade. Não existia panela. Em Coríntios,
estava existindo panelinhas. E essa panelinha atrasava a igreja, trazia problemas, trazia conflitos. E olha, quando nós entramos nessa panelinha, nessa panela, uma coisa eu tenho certeza, nós não subiremos para os céus, porque está escrito, eu e o Pai somos um. Nós temos que ser um. Mesmo o professor, quando falou aqui, ele falou que existe vários jeitos de pessoas, e tem mesmo. Mas nunca esquecendo do alvo, que eu e o Pai somos um. E foi essa a solução que Paulo deu, né? Colocar Cristo no centro de tudo. Aliás, ele tem que ser o nosso propósito. O mesmo propósito é a salvação de pessoas, a nossa salvação e Cristo no centro de tudo. E aqui ele fala que as desavenças, elas chegavam a tal ponto dos irmãos estarem se processando e eles estarem criando brigas até no meio da Santa Ceia, da celebração da Santa Ceia. Olha só que complicado. Uma igreja que, no momento de união, de máxima união e respeito, criando desavenças. Mas ele estava chamando a atenção dessas pessoas. Ele queria também a salvação dessas pessoas. Eram igrejas novas, recém-formadas, e elas precisavam ouvir algumas coisas. E hoje nós precisamos também. Aqui no último parágrafo fala assim, olha, o problema da falta de unidade entre os membros da igreja era tão grande, e Paulo estava tão preocupado com isso, que esse foi o primeiro assunto tratado nesta carta aos Coríntios. A primeira coisa que ele pensou, porque se aquilo não fosse resolvido, não ia adiantar mais nada. Ele viu o perigo. E olha só o perigo que é, essas pequenas contendas, essas pequenas brigazinhas, essas pequenas coisas. São pessoas, nós mesmos, que às vezes estamos nos colocando acima do próprio Cristo, colocando os nossos interesses acima de Cristo. Isso não pode acontecer na igreja. Exatamente. E se você viu, Simone, que Paulo, lá em 1 Coríntios 3:3, ele coloca essas panelinhas, né? Vamos colocar, a gente já está usando o termo panelinha, vamos nos familiarizar com ela, né? Com ele. Mas ele condena a imoralidade. Olha que forte isso. Ele condena as orgias, ele condena a idolatria, a feitiçaria, e ele condena a inveja, ciúme, dissensões e o partidarismo, que é o que gera essas panelinhas com tampa, que é o que essas panelinhas dentro do ambiente cristão, dentro do povo de Deus, gera esses ciúmes, essas dissensões. E ele veementemente bate em cima disso, dizendo, isso é errado, tanto quanto uma imoralidade, tanto quanto um adultério. Olha o nível que ele coloca. Então, quer dizer que panelinha fechada traz dissensão, traz ciúmes e contendas para dentro da igreja e é pecado, no mesmo nível da imoralidade. E a igreja não cresce, né, querido? A igreja não cresce, não avança, quando existe essa tal panela dentro da igreja. Porque diz assim, o amor, fé e esperança, o maior de tudo é o amor. Quando existe panela, não existe amor na igreja. Não existe. Todas as pessoas que praticam essas coisas, nós não temos aqui o metro para medir. Quem vai para o céu, quem não vai. Mas quem está falando aqui é a palavra de Deus. Então devemos tomar cuidado no nosso trato com os irmãos, com nossos amigos da mesma fé, tanto aqui na igreja quanto lá fora. E essa é uma lição para nós avaliarmos a nossa vida. Cada um vai avaliar a sua própria vida e ver se você está caindo nisso. Se você está com essa tal de panelinha fechada, tudo bem você ter o seu grupo de amigos, mas você não pode
fazer com que esse grupo, a ideia desse grupo, entre em conflito com outros grupos. E a igreja, ela tem que estar, mesmo o seu grupo, ele tem que estar com um propósito somente. A igreja, ela tem que ter um propósito, tem que estar em comunhão com as outras pessoas dessa igreja. Vamos para a lição de segunda, então, centrados em Jesus. Quando eu estudei isso aqui, na palavra de Deus, como é gostoso estar centrado em Jesus. Porque quando nós era lá de fora, vou assim falar mais fácil, a gente praticava coisas que não era de agrado de Deus. Mas quando entramos para a igreja, através do Espírito Santo de Jesus, a nossa vida foi mudada à semelhança de Jesus. Então, o pensamento é mudado, tudo é mudado, o nosso jeito de falar é mudado. Porque Jesus diz assim: porque eu sou manso e humilde de coração. É uma lição para nós, é essa humildade. E na lição, fala um pouquinho dos líderes, né? Eles tinham alguns líderes, Paulo, Pedro, Apolo, e algumas pessoas preferiam, eu prefiro Pedro, eu prefiro Paulo, eu prefiro Apolo, e isso já estava causando contendas entre um grupo e o outro. E nós temos líderes maravilhosos na nossa igreja também. Imagina, semana passada nós estivemos ouvindo uma pregação do Luiz Gonçalves, maravilhoso, um ótimo líder, um ótimo evangelista dessa igreja. E esteve aqui também o pastor Arilton. Então, nós podemos pegar esses dois exemplos, né? Imagina só se um grupo de pessoas quer seguir somente o Luiz Gonçalves, outro quer seguir somente o pastor Arilton, outro quer seguir somente o pastor Cleidson. E esses grupos começaram a criar contenda, não só a contenda na igreja, mas um querendo ser mais importante que o outro. E eles estavam esquecendo quem? Nesse meio de caminho. Estavam esquecendo a importância de Cristo. E exatamente isso que nós falamos na lição de domingo, que quando o próprio eu, ele se ergue, mas Cristo, ele diminui. Não tem que ser assim na igreja. Tem que ser eu diminuindo para que Cristo, ele apareça. Paulo faz aqui três perguntas retóricas, né? Perguntas que já estão respondidas. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? O que ele está dizendo? Vocês esqueceram de quem vocês são? Vocês esqueceram quem morreu por vocês? Vocês esqueceram no nome de quem vocês estão sendo batizados? É isso que ele está dizendo. Vocês estão falando de Paulo, Apolo, Éfeso, Paulo, Apolo, e o outro, Pedro, Cefas, né? E tinha mais um que eu esqueci, que ele comenta. A gente vai ler na lição de quarta. Ele estava dizendo, nós todos somos seres humanos e estamos debaixo da mesma fé. Nós somos servos. E a lição de quarta vai comentar um pouco mais sobre servos também. Então, ele reforça, faz perguntas retóricas. Paulo era muito inteligente, né? E ele faz perguntas para que a gente pense. Pense mesmo se eu estou defendendo o Evangelho de Cristo, se isso é uma dissensão apenas, ou se eu estou apaixonado por um ser humano que fala bem de Cristo. Mas eu estou amando a Cristo ou amo aquele ser humano que fala de Cristo? Não, eu amo a Cristo. Porque se aquele ser humano falhar, ou se aquele ser humano morrer, a minha fé não está condicionada àquele ser humano, e sim a Cristo, o Criador de todas as coisas, o arquiteto do universo. Interessante também que quando nós somos batizados, o pastor falou assim: eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a remissão dos teus pecados. Porque daí nós passamos a ser uma nova criatura.
Não batiza no nome do pastor, nem no nome de Pedro, nem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí a igreja diz amém. Porque isso é uma concordância com o reino dos céus, que está preparado para nós. O reino de justiça. Nós vivemos embaixo dessa graça que se chama Jesus. E aqui a lição, ela também traz uma solução para esse problema. Fala que Paulo, ele buscava unidade na diversidade. Mais do que isso, buscava unidade apesar da diversidade. É óbvio que somos diferentes uns dos outros. É óbvio. Mas isso pode ser usado para o bem. Quem sabe o melhor de você? Nós tentamos fazer isso nos conflitos da igreja, né? Tentando ver soluções para os problemas que a igreja tem. E é assim que tem que ser a sua sabedoria, a minha sabedoria, a sabedoria do meu pai, usada para o benefício e o crescimento do evangelho. E aqui fala também, olha, no entanto, todo pensamento e toda opinião precisam ser submetidos a Cristo, nosso Senhor. O senhorio de Jesus era tão central para Paulo que ele recorreu a esse tema várias vezes na abertura de 1 Coríntios. Ou seja, toda decisão precisa ser levada primeiro a Cristo. E depois nós buscamos entre nós um consenso. Essa é a solução para a diversidade, para os conflitos gerados na nossa sociedade, que é a igreja. Se nós fizermos dessa forma, os conflitos são resolvidos. Primeiro, claro, a sabedoria divina. Segundo, consenso entre irmãos. Nós também temos o Espírito Santo presente conosco. E ele é atuante em falar e resolver esses conflitos. Verdade. Ninguém melhor que o Espírito Santo para atuar nos conflitos. E Paulo não se furtava aos conflitos. Ele era debatedor ferrenho das divergências. Ele achava saudável um bom diálogo, por mais animoso que fosse. Mas as suas dissensões e discussões saíam resolvidas. Eles saíam de lá com algum plano, alguma estratégia, se já não resolvido de fato. Então Paulo era muito assertivo nas suas colocações, né? E as pessoas compreendiam claramente, podiam não concordar, mas saíam com clareza de pensamento. Vamos para a lição então de terça-feira. Sabedoria e maturidade. Realmente, nós só aprendemos dentro da igreja. Quantos anos você tem de igreja, Simone? Desde que nasci, 44. Olha, falou a idade dela. 44 anos. E você, quantos anos de igreja? Também. Sou adventista de berço. 47 anos, né, de 47. casa. Mas às vezes eu penso que eu estou entrando recentemente. Já perceberam? Já não sei se vocês já se sentiram assim. Em algumas situações parece que a gente nunca passou por aquilo, né? Então, interessante que eu tenho na igreja mais ou menos 76 anos. Eu tenho 79 anos de idade e tenho 76 dentro da igreja. Só que quando eu comecei na igreja, está escrito aqui, a gente tomava leitinho materno. O leitinho que os bebês tomam para sobreviver. Mas hoje o nosso alimento já é um alimento diferente. Porque nós crescemos, nós aprendemos. E tem uma coisa, amados, nós amamos a Jesus. Quando você ama Jesus e segue seus passos, você deixa de ser criança. Você passa a ser um adulto. E esse adulto só faz coisas boas que nem Jesus fazia. Ele pregava, ele curava, ele anunciava esse evangelho, e aonde tinha uma pessoa sofrendo, ele colocava a mão e tirava o sofrimento. O nosso dever também é ajudar as pessoas a saírem desse mundo do pecado
mas tudo tem um início, o leitinho materno. E na lição de terça, o título é Sabedoria e Maturidade, né? Sabedoria e Maturidade Espiritual. E olha que nós temos pessoas hoje, talvez às vezes nós mesmos, em certas ocasiões, nós não temos essa maturidade espiritual, mesmo adultos, porque aqui não é só a idade que está falando, né? Está falando da maturidade que você adquire com o tempo de casa, um tempo de cristianismo, que você deveria adquirir. E Paulo ele está exortando essa igreja, ele fala... eu não dei alimento sólido para vocês, ele chega a falar, eu não dei alimento sólido, só leite. Mas talvez eu penso que ele estava falando assim, olha, está na hora de vocês comerem já o que é sólido. Então está na hora de vocês entenderem coisas difíceis dessa igreja. E a maturidade espiritual, como que nós conseguimos, né? Aqui fala também um pouquinho de líderes humanos que eles são, às vezes, endeusados. E isso pode acontecer na nossa igreja também. Nós não devemos endeusar líderes humanos. Eles são líderes, eles têm, claro, a devida importância. Nós podemos ajudar as pessoas nesses ministérios, é necessário que você ajude, incluindo os líderes da nossa igreja. Mas ninguém pode ser endeusado. Todos aqui temos um mesmo patamar, todos temos que ser servos um do outro também, e servos da nossa igreja. Muito bem colocado, e a gente quer agradar homens, né? Quer agradar pessoas. Não que a gente também não vá ser sociável, que não goste de alguém e queira alguém sempre perto, né? Cultivar amizades, não é isso que Paulo fala. Paulo fala de um endeusamento ligado à idolatria, quase uma idolatria. Sim. É isso que ele veementemente condena e bate, né? Ele associa a pecado. Você endeusar uma pessoa ou ouvi-la, mesmo em detrimento... Se aquela pessoa errar, se aquela pessoa não for doutrinariamente correta, mas pelo carisma que ela tem, você a segui-la. Era isso que Paulo estava sendo veemente. E aí ele fala, vocês ainda parece que são crianças. Eu dei leite a vocês. E é o que você comentou. Agora eu incentivo a vocês a crescerem espiritualmente e a crescer também emocionalmente, para compreender que eles são apenas seres humanos, são apenas servos, assim como eu. É interessante que nós tivemos um amigo em São Paulo. Ele morava bem de frente da igreja. A igreja da Medeiros foi construída, tinha a gente chamava aquele tempo pó de mico, era um pó preto, lodo, lama. Eu me lembro a gente cavando lá, tanta gente, Ricardo, Helder, a turma cavando, tirando tudo aquilo para poder fazer a fundação da igreja. E tinha um irmão, uma pessoa que morava em frente à igreja. Ele era tão danado, se alguém deixasse o carro lá na frente da casa dele, onde não era guia rebaixada, ele tinha a moral de ir lá riscar o carro. Ele riscava. Eu tinha um carro zero, ele riscou o meu carro. Mas só que a gente não sabia se era ele. Aí, o coral começou a cantar, ele era espírita, o coral começou a cantar, ele escutava da casa dele. E aquilo chamava a atenção dele. Todos os ensaios, o coral cantando, e ele depois sentava na varanda escutando. Eu falei, mas que negócio interessante esse aí. Não é que o coração dele foi amolecendo. Aí um dia ele veio assistir o ensaio, entrou para dentro da igreja para nunca mais sair. Você vê o trabalho de Deus, o Espírito Santo, como é na pregação do Evangelho. Aí depois um dia ele confessou, falou assim, eu riscava o carro de vocês. Eu riscava o carro de vocês quando vocês deixavam em frente à minha casa. E eu nunca mais vou fazer isso. Como a pessoa muda, como a pessoa cresce. E ele era um grande pregador. Pregava a mensagem. E pregava bonito mesmo. Arrependimento. É assim mesmo. A nossa vida tem que ser desse jeito. Só crescimento. Crescimento.
Não interessa, eu sou do fulano, do Apolo, eu sou de Paulo, eu sou do sei de quem. Não, nós somos de Cristo Jesus. Por isso nós estamos aqui, porque nós somos de Cristo Jesus. E aqui fala, né, que esse endeusamento de líderes, eles tiram Jesus do centro e colocam essas pessoas. Ou seja, onde está a nossa salvação aí? Para onde que vai? Né? E aqui fala também que a maturidade espiritual, ela nos faz sermos pessoas espirituais e nos tiram do que é carnal. Podemos ir para a lição de quarta? A lição de quarta-feira, ela tem um título já bem sugestivo, né? Ela é a continuidade do que o irmão comentou ali na terça. Servir como Cristo. E aí você vê Paulo elevando a pessoa de Cristo Jesus para o lugar que ela nunca deveria ter saído, que é o lugar de Deus Todo-Poderoso, de Senhor e não de servo. E você vê ele falando assim, olha, agora que vocês já entendem aonde está a posição de Cristo, o nosso Senhor, agora vocês vão entender a posição que nós estamos. Tanto nós, líderes, quanto vocês, a igreja como um todo, né? E aí a pergunta ali em 2 Coríntios 4, 1 e 2, acredito que a gente possa ler, acho que facilmente a gente consegue compreender ali a lição. Vamos abrir 1 Coríntios capítulo 4, 1 e 2. Gosto da versão transformadora. A nova versão transformadora, ela ambienta melhor a leitura para os dias que nós estamos. Portanto, devem ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. Aqui ele já posiciona quem são os líderes. Simples servos de Cristo. A você, meu irmão querido que está assistindo nesse momento, essa é a posição de nós aqui agora, nesse momento. Não é elevada importância, é simples. Nós estamos apenas explicando o que tocou no nosso coração. O que tocou no coração daquele irmão que mudou a vida dele. É isso que Paulo estava querendo posicionar. Aonde os líderes de fato estão? São servos, são pessoas simples, mas falando do que mudou a vida deles, né? A mudança que o Evangelho fez na vida deles. E aí ele fala assim ainda, encarregados de explicar os mistérios de Deus. Verso 2, de um encarregado espera-se que ele seja o quê? Fiel. É isso. Essa é a maior característica de um servo, ele ser fiel. Fiel ao Senhor e fiel às pessoas a quem ele influencia. Fidelidade. Que palavra linda, né? Então aí vem a pergunta, né? Que visão correta devemos ter a respeito de líderes humanos? Qual é a visão de um líder humano? Quando você enxerga um líder humano, o que eu preciso enxergar nele, ou o que ele precisa transpassar a quem está ouvindo a ele? O que vocês acham? Eu coloquei aqui, um servo fiel, administrador da verdade. É isso. Na versão que eu li, que eu não lembro que versão que era, mas é uma dessas mais novas, fala administradores das verdades secretas de Deus. Os administradores são fiéis. Porque, na realidade, nós estamos numa guerra entre Deus é o nosso superior, mas existe outro ser. Mas digo a vocês o seguinte, amigos, nós estamos no final da história desse mundo. Quando Cristo voltar, o importante é que cada um de nós estejamos fiel. Fiel quer dizer uma fidelidade total, vivendo de acordo com a vontade de Deus, seguindo os seus passos. O coração já é de Jesus. Glória a Deus por isso, porque nós somos transformados. E essas pessoas fiel, quando Ele voltar, Ele vai falar, vem filhos, eu estou te esperando para levar para o reino que eu tenho preparado para vocês desde o início do mundo.
Como é gostoso saber que nós vamos largar tudo isso aqui. Vamos largar o nosso trabalho, largar o nosso cansaço, a nossa doença, porque seremos transformados num abrir e fechar de olhos, porque nós somos fiel a Deus. Que Deus abençoe a cada um. E o mundo, ele nos fala para sermos diferentes, né? O que o mundo ele fala para você ser? O que as ideologias por aí? O que ele espera de você como líder? Que você seja o maior, que sua palavra ela ressoe e que todos escutam. Eles esperam até uma certa arrogância, mas Deus, ele espera que nós sejamos servos administradores. Ele espera o serviço do cristão, ele espera a humildade, o reconhecimento que Cristo é superior. Olha só como é interessante essa mudança, né? O que o diabo ele faz com que você seja totalmente o oposto do que Deus quer. Ele oferece coisas para você ser acima de tudo, o primeiro, mas Deus ele te quer humilde, um servo. E por que ele quer? Aqui na pergunta 6, ele fala, como o texto nos ajuda a entender o que é a mente de Cristo, o que era Cristo. E aqui fala um pouquinho que Cristo abandonou tudo, assumiu a forma de servo, tornando-se igual aos homens, se humilhou, obedecendo a Deus, ainda que isso levasse à morte. Olha só, a posição de um príncipe, a posição de Deus. O que Deus se tornou? Um servo também. E Ele espera isso também de nós, que sigamos o exemplo de Cristo. Muito bem colocado. E quando você comenta também sobre os líderes, né? O que eu enxergo quando eu vejo um líder, né? É muito bom ouvir um líder que fala bem, que se posiciona bem, né? O que Paulo está incentivando aqui é que quem ouve também tenha maturidade. Não só desenvolva maturidade quem vai falar. Se prepare, né? Seja uma pessoa com voz impostada, que seja centrado na sua fala, na forma como ele se posiciona, como ele se coloca com as palavras. Não é apenas isso. Paulo está incentivando a quem ouve também ser maduro o suficiente para entender se há fidelidade, se há Cristo nas palavras daquela pessoa, se o Evangelho vive no coração daquela pessoa ou não, se ele é digno do Evangelho de ser ouvido por você, pelas multidões ou não. E quando eu falo de dignidade aqui, é dignidade comparando ele ao que ele fala do Evangelho, né? Do próprio Cristo, né? Por quem ele fala. E a gente vê no verso, eu achei muito lindo essa parte, de Filipenses, capítulo 2, ele fala do 5 ao 8, aí ele comenta, né, sobre as dissensões, mas antes, no verso 1 e 2, vale a pena a gente dar uma pinceladinha. Capítulo 2 de Filipenses, no verso 1 e 2, ele diz assim, ó: há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então, completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Ele está dizendo assim, vale a pena a gente estar reunido em torno de um só propósito? Há amor no que a gente está fazendo? Há amor nas relações que estamos tendo? Então, se há, aí as pessoas vão pensar, né? Não há, porque Paulo, você nos trouxe o Evangelho, isso nos fez muito bem, né? Jesus tem mudado a minha vida, o Evangelho tem mudado a minha vida, e se não tivesse mudado, nós não veríamos que o Evangelho explodiu nos primórdios de quando ele nasceu, né? Através dos apóstolos, e ele explodiu mesmo e mudou o mundo até hoje, até o dia de hoje. Então ele diz, o Evangelho mudou tua vida? Há amor nisso? Então completem minha alegria, vivam unidos. Demonstrem o que de fato vocês estão dizendo e o que vocês estão recebendo. Podemos ir para a lição de quinta? Sim. Estilo de vida que reflete a cruz. A lição de quinta-feira nos comenta sobre o estilo, porque agora quem vive na luz, né? Quem foi impactado pela cruz,
ele tem um estilo de vida diferente. É isso, irmão? Verdade, Não é isso? verdade. Porque o que Paulo sofreu aqui, nessa pergunta 7, ele passou por tudo, irmãos. Ele suportou tudo. Mas uma coisa, ele saiu vivo. Porque ele também está aguardando a salvação. Porque somente a cruz é capaz de fazer tudo isso. Ele sofreu açoites, prisões, foi jogado num buraco escuro, apanhou várias vezes. Olha, querido, ele suportou tudo. Por que tudo isso? Porque Cristo também sofreu muito na cruz. E tinha uma coisa, Paulo, talvez até segundo os homens, ele merecia. Mas ele não abandonou a cruz. Porque ele via na cruz, ele via Cristo morrendo, dando a salvação para nós também. Verdade. E logo no primeiro capítulo aqui, a lição comenta que líderes cujo estilo de vida expressa a submissão da cruz são dignos de ser ouvidos e seguidos. Foi o que acabamos de comentar, né? Já sobre a lição de quinta-feira. Vamos ver na pergunta 7, ela é muito interessante. Vamos ler ali 2 Coríntios. Nos acompanhe você, meu irmão que está conosco aí. Abra aí no seu smartphone, na sua Bíblia e nos acompanhe. A leitura de 2 Coríntios, capítulos 11, do verso 23 ao verso 28. A pergunta diz assim: o que esses textos ensinam sobre o significado de sofrer por amor a Cristo? Vamos ler então? 2 Coríntios, capítulo 11, verso 23 a 28. Ele inicia fazendo uma pergunta: são servos de Cristo? Sei que dou a impressão de que estou louco, mas digo que tenho servido muito mais. Trabalhei com mais dedicação, fui mais encarcerado, com mais frequência, perdi a conta de quantas vezes fui açoitado e em várias ocasiões enfrentei a morte. 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, fui apedrejado uma vez, 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião passei uma noite e um dia no mar à deriva. Realizei várias jornadas longas, enfrentei perigos em rios e com assaltantes, enfrentei perigos em meu próprio povo, bem como dos gentios. Enfrentei perigos em cidades e em desertos e no mar. E enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Tenho trabalhado arduamente, horas a fio, e passei muitas noites sem dormir. Passei fome e senti sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Além disso, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. E qual era a preocupação dele depois que ele sofria, sentia rejeição, apanhava por isso? A preocupação: será que todos estão bem? Será que, apesar de toda essa multidão que está me vendo apanhar aqui agora nesse momento, será que tem algum coração que conseguiu ouvir o Evangelho através das minhas palavras, mesmo apanhando? A preocupação desse cara era em pregar o Evangelho, era em que o Espírito Santo tocasse através da sua fala, através da sua atitude, através do seu exemplo, o coração de alguém que estivesse assistindo ele naquele momento. Que exemplo de homem! Esse é um exemplo a ser seguido, e deixou também esse exemplo para que pudéssemos hoje termos a métrica, né, de avaliarmos também os nossos líderes, a quem estamos ouvindo hoje, se vem de Deus, se fala do Evangelho, se transmite o amor de Jesus e vive isso também, e não é só uma fala vazia, né? E assim Paulo tem nos orientado. E ele comenta também no livro de Colossenses que no coração do líder não há espaço para a soberba e para o orgulho. Isso é muito lindo. Ellen White comenta sobre isso também. E Paulo é enfático e categórico em dizer: soberba e orgulho não fazem parte das qualidades, né, de um líder cristão,
de um líder que vive o Evangelho. E essa lição ela nos ensinou que nós não devemos idolatrar líderes, mas que nós devemos seguir, sim, bons líderes. Temos bons líderes, devemos segui-los. Porque aqui fala, olha só, líderes cujo estilo de vida expressa a submissão da cruz são dignos de ser ouvidos e seguidos. Muito bom isso. E nós temos que ajudar essas pessoas nos ministérios deles. Nós temos que ajudar esses ministérios, não só ajudar, fazer parte, servir nesses ministérios. Muito bem colocado. A gente está chegando um tempo que o que eu penso, particularmente, não será mais relevante, eu, Wesley, mas sim o que o meu grupo pensa acerca do Evangelho, vive acerca do Evangelho, tem recebido do Evangelho, do próprio Cristo. Essa é a relevância. Nós estamos caminhando para esse momento. E cada vez mais que nos distanciamos desse propósito, que é sermos unidos, mesmo diversos, mas unidos em Cristo Jesus, estamos distantes também do céu. Ellen White fala que há só um caminho, que é o caminho da unidade. Não tem outro. Ninguém vai isolado para o céu. Você vai em grupo. Você não vive sozinho, isolado em uma ilha. Nós não vivemos assim. O ser humano foi feito para se relacionar. E Paulo, através de suas cartas, vem nos dizendo como se relacionar, para tentarmos nos fazendo voltar às origens de quando fomos criados à imagem e semelhança de Cristo Jesus. E aqui na última frase de quinta fala, né? O orgulho nele não deve ter lugar na verdadeira liderança cristã, pois é a raiz das divisões na igreja. E foi a raiz da divisão no céu também, né? Olha só, a coisa não muda. Tanto a fórmula de declínio da igreja, como a fórmula de sucesso da igreja, ela se mantém a mesma desde a fundação do mundo. O orgulho, ele causa o declínio. A união em Cristo, ela vai levar a igreja a ter sucesso. E podemos ir para a lição de sexta, né? Falem, por favor, pontos importantes que vocês entenderam dessa lição, dessa semana. O que vocês querem enfatizar neste momento? Apesar de todos os problemas, Paulo, no final, ele falou assim: eu sou feliz com Cristo. O nosso desejo, mesmo aqui na lição de sexta-feira, é que cada um de nós sejamos felizes com Jesus, porque Ele é a solução dos nossos problemas. Ele te ajuda a carregar os fardos. É Ele. Tudo isso aconteceu com Paulo, mas ele terminou falando: eu sou feliz com Jesus. Sabe, irmãos, e você, amigo e irmão que está nos assistindo nesse momento, a lição de sexta-feira, ela incentiva, ela fecha com chave de ouro. Para mim, foi uma mensagem muito linda. Eu estava pesquisando hoje, dando uma recapitulada na lição, e me sugeriu, a IA me sugeriu o termo humus, que vem de humildade. Humilis no latim e humus no grego, né, as derivações dessa palavra. E eu não sabia. Talvez você saiba, irmãos, talvez você saiba também. Mas humus quer dizer terra. Quando você diz que uma pessoa é humilde, ela está perto da terra. Ela está o quê? Numa posição de baixa. Por que Deus quer que sejamos humildes? Para não sermos soberbos. Ele nos incentiva a sermos humildes, a estarmos no pó. E reconhecermos que somos pó, que viemos do pó. E provavelmente voltaremos ao pó se o Senhor não retornar.
Então não tem necessidade de nos colocarmos como mais do que alguém, e mais do que um ou mais do que outro, porque todos viemos da mesma raiz, do mesmo pó. E temos um só Senhor, que, diga-se de passagem, saiu do seu grande posto, do seu mais alto posto, como a Simone comentou, para vir aqui também se transformar em pó, o maior dos humildes, nos deixando esse exemplo. Que sejamos pó, que sejamos humildes, humus em Cristo Jesus. Amém. E eu vou finalizar com uma leitura. Essa primeira parte que está aqui na lição de sexta, de Atos dos Apóstolos, página 12 a 16, fala assim: a unidade do povo remanescente de Deus produz no mundo poderosa convicção de que eles possuem a verdade e que são o povo peculiar, escolhido por Deus. Essa unidade desconcerta o inimigo, por isso ele está determinado a fazer com que ela não exista. A verdade presente, crida no coração e exemplificada na vida, torna o povo de Deus unido e lhe concede poderosa influência. Olha só, nós vamos salvar pessoas por causa da nossa unidade. Nós vamos salvar pessoas porque somos unidos, eles vão enxergar isso. E eles vão pensar, eles são unidos, eles devem ter a verdade. E eles vão buscar conhecimento. Tudo em nossa vida, todo aspecto da vida do cristão, ele tem o objetivo de salvar almas, incluindo a nossa unidade, incluindo a nossa amizade, o nosso amor fraternal da nossa igreja. E é só dessa forma que nós teremos sucesso como igreja, sendo unidos. Que possamos ser unidos, que possamos, como igreja adventista no mundo, sermos unidos, temos só um propósito: salvar a vida de muitas pessoas. Amém. Amém. Pode finalizar com oração, Pai? Nosso bondoso Deus, nosso Pai, estamos aqui aprendendo sobre o apóstolo Paulo, a humildade. Senhor, nos ajude nesse instante, que cada um dos nossos ouvintes atentem para essas palavras, que assim como foi transformado o coração de Paulo, assim como foi transformado o nosso coração, que seja a tua bênção em cada uma dessas pessoas, e também nas suas famílias. Pai, perdoa os nossos pecados. Pedimos que abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Obrigada a todos que assistiram, obrigado professores também pelos esclarecimentos. E comentem, pessoal, compartilhem também. Estamos chegando aos 1000 inscritos no nosso canal. Que legal. Graças a Deus. Amém. Eu tenho certeza Amém. que é por causa da lição também, que nós sentimos, nós gostamos e amamos. E convidamos vocês a compartilhar também essa mensagem. Deus abençoe a todos vocês e ótimo estudo. Amém.